Alguma comida causa ou piora a sua tontura? Será que você tem que evitar algum alimento? Ou ao contrário, existe alguma comida que pode te ajudar a melhorar? Quantas notícias a gente vê toda semana, tanto de superalimentos, aquelas reportagens, estudos que mostram que o alimento tal pode evitar a morte por infarto. Com certeza vocês já viram. Ou os supervilões, saiba quais os tipos de câncer que tal alimento pode causar. Mas e com a tontura? Existe relação? Fica aqui comigo no Otorrino em Casa que você vai saber. Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou otorrinolaringologista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de alimentos que podem piorar a sua tontura. Mesmo sem saber, seus hábitos alimentares podem piorar o seu estado, o que você pode fazer para melhorar a sua saúde. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Otorrino em Casa, que o nosso objetivo é trazer para você muita informação para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde, para você ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Então, vamos comigo? As principais dúvidas, as mais comuns, giram em torno de alguns alimentos. Esses são sempre citados: café e outras bebidas com cafeína, chocolate, açúcar e doces em geral, bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, refrigerante. Pior que algumas são as mais gostosas, né? Chocolate, doce. Doce é meu ponto fraco. Antes de falar especificamente de alimentos, vocês têm que saber o que vocês têm. Tem que procurar um otorrinolaringologista. Tem que saber qual a causa da sua tontura. Nem toda tontura é labirintite. Aliás, falar em labirintite é errado. Você sabia que a labirintite é uma doença específica do labirinto e que é rara, inclusive? Você que não é médico, ou até mesmo muito médico que não é especialista, acha que tontura é igual a labirintite. Errado. Presta atenção nessa informação. Primeiro, nem toda tontura o labirinto é culpado. Aliás, na maioria das vezes nem é. Segundo, as doenças do labirinto são várias. Labirintite é uma delas e é rara. O problema do labirinto não é uma coisa só. São vários os problemas. São várias as causas e são vários os tratamentos. Tá bom, agora que você já sabe que tem que investigar a causa da sua tontura, vamos falar dos alimentos. Agora olha só, se eu disse que os problemas do labirinto são vários, não tem lógica a gente pensar que um alimento vai ser causa ou fator de piora de várias doenças, não é? Então, não existe uma regra, não existe um alimento super vilão que faz piorar a tontura em todos os pacientes. O que eu quero dizer com isso? É que essa relação alimento e tontura é variável. Tem pessoas que pioram a tontura com café, por exemplo. Tem outras que não pioram. Ah, doutor, e os estudos científicos? Os estudos científicos, eles não conseguiram comprovar com uma evidência forte uma relação clara entre determinado alimento e tontura. Apesar da gente ver na prática isso com alguns pacientes. Então, é importante individualizar a abordagem com cada paciente. Em uma consulta médica, eu sempre pergunto: quais são os fatores que fazem sua tontura piorar? Falta de sono, estresse, determinado tipo de movimento da cabeça, medicamento e alimento. Às vezes o próprio paciente nem tinha prestado atenção nisso antes. Eu gosto muito de pedir para o paciente fazer um diário da tontura e ir anotando o que acontece diferente naquele dia. Às vezes a alimentação é um gatilho. Esses que eu citei, café, refrigerante, açúcar, são os mais comuns. Na prática, eu vejo uma relação entre consumo de açúcar e tontura. O ouvido interno, o labirinto, faz parte do ouvido interno. É sensível às variações dos níveis de açúcar no sangue e também sensível às variações de insulina, que é o hormônio que controla a glicose, o açúcar no sangue. Não é que glicose muito alta ou que varia muito vai causar uma doença no labirinto, mas o labirinto sofre as consequências dessa variação, assim como outros órgãos.
Não tem gente, por exemplo, que depois de um fim de semana de exagero de doce não se sente muito bem? Outra coisa, uma das principais causas de tontura é um problema, uma doença que se chama migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular. Muito simplificadamente, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa doença. Em alguns pacientes, a tontura é como se fosse um equivalente da dor na enxaqueca. O paciente pode ter um diagnóstico prévio de enxaqueca clássica, né, com dor de cabeça, incômodo com luz, com som ou não. Às vezes ele nem imagina que tem esse diagnóstico. E pensando na enxaqueca clássica, né, dor que muitos de vocês já conhecem ou conhecem alguém que tem, não é comum esses enxaquecosos terem fatores desencadeantes? Então, café, chocolate são exemplos desses fatores desencadeantes para dor de cabeça. Tem outros também, queijo, vinho. Então, pensando em pacientes com esse diagnóstico de migrânia ou enxaqueca vestibular, determinados tipos de alimentos também podem ser desencadeantes para a crise de tontura. Só repetindo, gente, alguns pacientes que têm enxaqueca vestibular podem piorar com algum tipo de alimento e não com toda a lista de alimentos que eu já citei. Outro exemplo, doença de Meniere. Já ouviram falar? A doença do padre Fábio de Mello. A doença de Meniere é uma doença do labirinto que é causada por uma alteração da pressão do líquido que preenche o ouvido interno, o labirinto. Não tem nada a ver com pressão arterial, viu, gente? Os principais sintomas da doença de Meniere são crise de tontura, baixa de audição, zumbido e plenitude auricular, que é a sensação de ouvido entupido. Então, em um grupo de pacientes com doença de Meniere, o consumo excessivo de sal pode piorar os sintomas. Não ocorre em todos os pacientes com Meniere. É como eu disse, um grupo de pacientes pode ser sensível ao consumo excessivo de sal. Aliás, esse é até um assunto polêmico e duvidoso, né? Porque tem estudos que mostram que o sal pode piorar a tontura, outros que mostram que talvez não tenha influência. Então, a gente não pode generalizar, né, que o sal faz mal nem para doenças de Meniere, né, pacientes com doenças de Meniere, imagina para todos os pacientes com tontura. Eu falei de algumas doenças específicas, como migrânia vestibular, a doença de Meniere, né, que alimentos podem ter influência. Falei que alguns alimentos em algumas pessoas podem ter influência na tontura. Falei também e gostaria de ressaltar que açúcar em excesso não é bom para ninguém. Dito isso, não significa que todo mundo que tem tontura tem que restringir a alimentação. Café, por exemplo, que eu já falei, tem gente que se sente pior sem café. É muito fácil você falar para alguém que adora café para não tomar mais. Na prática, no dia a dia do paciente, isso pode ter um impacto negativo. E positivo, vai ter? Talvez nem tenha. É como eu disse, se a tontura não é uma coisa só, eu posso dizer que todo paciente que tem tontura não pode comer algum tipo de alimento? Claro que não. Tem que ver qual é a doença, individualizar o tratamento, né? Individualizar com cada paciente qual que é a estratégia que a gente vai tomar. Agora, do outro lado, no lado oposto, os superalimentos. Vocês conhecem algum alimento que cura doença? Uma coisa é recomendar alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, melhora um monte de coisa, né, gente? Melhora a saúde em geral. Pode até melhorar a tontura. É diferente de dizer que a erva tal, a vitamina X, Y, Z vai curar a tontura do paciente. Quais são então as principais mensagens que eu quero deixar para vocês? Tem que saber qual é a causa da tontura. Nós vamos tratar individualmente cada paciente. Não é para jogar tudo num balaio só e sair retirando tudo quanto é tipo de alimento da dieta de todo mundo. Você pode piorar a vida do seu paciente. Superalimento que vai curar alguém. Infelizmente eu não conheço. Cuidado com essas informações que querem vender notícia, vender suplementos. Fique atento. Inclusive, se você tiver recebido uma informação, uma notícia dessa, coloca aqui nos comentários para a gente discutir e comentar com vocês.
E se vocês gostaram dessas informações, tem muito mais por vir aqui no Otorrino em Casa. Ajuda a gente a fazer essas informações chegarem a um número maior de pessoas. Se inscreve no canal, escreva nos comentários sugestões de temas para a gente compartilhar com vocês e até a próxima!